Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a esse último dia de Semana das Lideranças Regenerativas. Uma semana de bastante trabalho, né? Porque estamos aqui desde segunda, muitas pessoas vindo, outras assistindo às gravações. Então está sendo muito proveitoso, né, esse tempo aqui juntos, assuntos profundos. Antes de começar, vou sugerir que a gente faça um instante em silêncio, tá? Vamos lá? Ok. Então, hoje teremos aqui um convidado muito especial, né? Meu amigo, irmão, compadre, padrinho. Poderia aqui dizer tantas outras coisas, porque para quem não sabe, né, esse trabalho todo da Florescente que vocês veem na sociedade, no mundo, ele foi embrionado dentro de uma empresa que o Edu estava comandando na época, a Clarear, né? Então, o Edu faz parte da nossa história também. Eu lembro que na minha transição para o meu propósito, fui lá bater na porta dele, pedi um aconchego, pedi um carinho, né? Porque essas passagens às vezes elas apertam a gente. E aí fui lá e o Edu me recebeu de braços abertos. Tive tranquilidade, tive abrigo para poder desenvolver esse trabalho de uma forma assim tranquila. Então, assim, é uma honra ao quíntuplo te receber aqui hoje, né? E o Edu tem, é um escritor também, né? Além de trabalhar com consultoria dentro de empresas, um escritor, e acabou de lançar um livro chamado O Poder do Respeito e Suas Sete Leis Fundamentais. E eu achei muito sincrônico depois da conversa que tivemos ontem com a Amanda Kini, que falou das diversidades. Então, chegamos à conclusão ontem que sem diversidade, sem inclusão das diversidades, a gente não consegue criar uma cultura regenerativa. E para a gente conseguir incluir as diversidades dentro do nosso universo interior, precisamos de muito respeito, né? Pelas diferenças, pelos diferentes pontos de vista, diferentes mindsets. Esse assunto é muito amplo, mas então aqui gostaria de chamar você, né, Edu, e você mesmo se apresentar, falar o que você quiser. A casa é sua, meu irmão, meu amigo. Querido, boa noite. É gostoso, né? Ser bem recebido nessa vida, ser recebido com carinho, com respeito, para falar tudo, né? O poder do É respeito. dando que se recebe, né? É dando que se recebe, é uma verdade pura. Terceira lei de Newton, né? Nesse mundo físico, material, ela é bem simples e objetiva, é dando que se recebe. E você já falou tudo, né? O poder do respeito. Quando você se sente considerado, cuidado, você importa para o outro, você sente uma alegria, né? Um poder mesmo. Um poder de quem recebe e um poder de quem dá isso. Porque para dar isso, precisa estar no seu lugar, senão você não dá. Você não dá o que você não tem, não é isso? Então, é muito bom, que gostoso começar assim. Um gostoso mesmo, que bom poder estar aqui, agora.
contigo e com todos, né? Professor da GV também, né? Há muitos anos, aí também ensinando no mundo acadêmico. É. Muitas, podemos falar muitas coisas de você, né? Mas assim, queria te fazer algumas perguntas. Aqui nós estamos assim numa dinâmica mais à vontade, né? E escrevi algumas coisas aqui. E a primeira pergunta, Manda. assim, que me intriga, né? Assim, eu queria saber qual que é a sua visão a respeito da definição sobre o respeito. Qual que é a sua definição sobre respeito? Como que você enxerga isso? Ótima, boa pergunta, né? Muitas vezes a gente entende respeito como cumprir uma regra, ou respeitar, dar atenção para uma pessoa mais velha, uma pessoa que está num cargo X ou Y, tem uma posição. Isso também pode ser respeito. Mas respeito vai muito além que isso. Para mim, respeito é uma atitude efetiva em direção ao cuidar do outro, ao se interessar pelo outro, a ter uma intencionalidade positiva em relação ao outro, a querer que o outro esteja bem. Ou seja, respeitar o outro é um sinônimo de amar, é um sinônimo de atuar com ética, a reta razão, fazer o bem e o bom. hum? Eu entendo que respeito, ele é, na verdade, um florescimento e, ao mesmo tempo, um resultado concreto do nosso melhor. É um guarda-chuva para aquilo que eu tenho de melhor, que são minhas qualidades positivas. Hum. E nada é tão positivo como você querer o bem do outro. Mas também, para eu poder querer o bem do outro, eu ter isso para dar, eu preciso querer o meu bem. Num nível mais profundo, eu sou igual a você, não sou diferente de você. Então, na minha definição de respeito, esse cuidar é um espelho do que eu já tenho dentro. Então, se eu me respeito, se eu cuido de mim, se eu me importo comigo, se eu tenho um, um pensamento efetivamente positivo, eu busco ações que vão me ajudar a trilhar mais gostoso o meu caminho, eu tenho isso para dar para você. Costumo dizer que o autorrespeito leva ao respeito. Então, respeito é fazer a coisa certa, respeito é cuidar do outro, respeito é ocupar seu lugar no mundo. Hum. É assim que eu vejo, né, respondendo a sua pergunta. Para mim, respeito é uma coisa ampla, é uma coisa que envolve efetivamente eu conseguir atuar na matéria, atuar na prática, usando pensamento, sentimento, palavra e ação, que vai trazer uma vida melhor para mim e para o outro. Acho que essa é uma definição para respeito. Perfeito. No primeiro dia aqui, a Juliana Faber trouxe que para se criar uma cultura regenerativa é importante que estejamos a favor da vida. Que Perfeito. eu estou entendendo que o que você está trazendo agora é similar, é a mesma coisa, só que em outras palavras, certo? Que eu estou a É a favor da mesma vida, eu coisa. estou a favor do meu semelhante, né? Mas tem uma coisa que é interessante, assim, né? Porque a gente ouve-se muito falar assim de caridade, que eu preciso amar ao próximo, e, e muitas vezes também isso é uma coisa que a gente aprende cognitivamente, então eu preciso, o certo é respeitar o outro, o certo é amar o outro, o certo é isso. E acaba também que a gente vai entrando num mecanismo, né, de mental, só cognitivo, de, então esse é o certo, eu vou fazer, mas às vezes não é isso que eu estou sentindo dentro, né?
Então, como a gente vem falando aqui nessa semana, né, da liderança regenerativa, para se criar uma cultura de regeneração, é importante que nos regeneremos dentro primeiro. Isso cabe também ao respeito. Para eu poder respeitar o outro, eu preciso mergulhar dentro de mim e fazer um trabalho mais profundo. Como que é a sua visão? Como que funciona isso? Você já falou tudo, né? Eu, eu gosto muito disso, de a gente entender a realidade. Respeito é uma palavra que todo mundo ouve, todo mundo tem uma definição para respeito. Eu nunca vi alguém falar assim, eu não concordo com respeito. É óbvio, todo mundo concorda com respeito, mas não sabe o que é respeito. É, é tão simples, é tão óbvio, mas a prática mostra que as pessoas não sabem o que é respeito. Como é que eu sei que as pessoas não sabem o que é respeito? É só você ver como as pessoas se tratam e como elas se tratam o outro e o todo, né? Eu costumo dizer que tem um desrespeito estrutural. A gente vive se desrespeitando e desrespeitando o outro. Essa é a norma, essa é a regra. É assim que a gente acaba agindo. Senão, não precisava regenerar nada, né? Estamos aqui numa jornada de liderança regenerativa, É, porque alguma coisa está errada, o né? que tá não tá bom, senão não precisava regenerar. Tá tudo maravilha, todo mundo tá feliz, não tem guerra, as pessoas estão com saúde, saúde mental, então tá maravilhosa, tá tudo bem. Mas essa não é a realidade, os números são muito ruins. E de todos os lados, a gente está vivendo uma situação no mundo onde você encontra situações graves, agudas, em todos os campos de atividade humana. Né? Mudança climática, é guerra, é crise econômica, é polarização, é violência, é tudo, é tudo. O Fórum Econômico Mundial acabou de lançar o resultado de uma pesquisa que mostrava as preocupações das pessoas. Você vê que o medo está nadando de braçada. Ou seja, o que não falta são problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, a realidade é que tem um desrespeito estrutural, porque eu só sei algo quando eu me comporto a partir daquele algo. Eu posso achar que sei, mas se eu sei, eu ajo de forma coerente. Senão, eu não sei. Eu posso ter ouvido falar, ler num livro, mas eu não sei o que é. Eu sei quando eu vivo aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque como é que eu vou saber como eu vou te respeitar se eu não sei me respeitar? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou levar algo para alguém se eu não sei o que é aquilo? Porque eu nunca experimentei. Como é que eu vou dizer para você que jabuticaba é gostosa se eu nunca provei uma jabuticaba? Não dá para respeitar sem se respeitar. Eu preciso olhar para dentro e eu preciso admitir que eu não me respeito. Eu só saio de um lugar quando eu reconheço que eu estou nele. Aí eu tenho uma oportunidade de transformar aquilo. Então, por que que eu não me respeito? Aí tem todo um trabalho para poder dar base para essa regeneração, para poder fazer de um outro jeito, para poder ampliar, né? Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Einstein, que diz que para você resolver um problema, você precisa ter um outro nível de consciência. Não dá para resolver um problema com o mesmo nível de consciência que criou o problema. Senão você não consegue enxergar diferente. Você Uhum. precisa ampliar a sua percepção e precisa sentir isso, não é uma coisa só cognitiva. Então todo mundo acha que sabe do respeito e fica aqui e não vive isso. E todo mundo acha que respeita o outro, mas não é respeitado, que é uma outra fantasia, uma outra distorção. Eu acho que eu sou uma pessoa muito legal e os outros são um problema. E isso gera esse mundo que precisa ser regenerado. Como você muito bem colocou, a regeneração começa comigo. Eu preciso pegar essas partes que estão quebradas, né? Essa fragmentação que eu tenho e juntar. Eu junto quando eu me respeito, quando eu aceito, inclusive, que eu tenho partes ainda, né, que não respeitam totalmente. Aí eu posso construir uma história diferente, posso juntar essas peças e, nesse lugar mais íntegro,
eu tenho condições de te respeitar. E você falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu posso também falar isso como uma definição de respeito. Respeito é um estado de atenção com a vida, com a minha vida, com a sua vida e com a vida de tudo e todos. Perfeito. É aquela velha história, né? Se eu tenho R$ 5 na carteira e eu quero dar 10 para o outro, eu vou me enrolar, né? Eu vou me enrolar, vou ficar 5 devendo 5, né? Então, assim, não sei, tentando trazer assim para um exemplo prático da vida, vamos supor que eu estou vivendo ali num lugar ou na minha família, e aí tudo que as pessoas me pedem eu faço, e aí só que às vezes eu estou sentindo ali dentro que eu não queria fazer aquilo, por exemplo, né? Mas eu faço porque, sei lá, porque eu quero agradar, porque eu tenho uma carência dentro de mim que eu ainda não consegui olhar direito, né? Porque eu acho que se eu não fizer, as pessoas não vão gostar de mim. E aí eu começo, né? Começo, faço uma coisa, faço outra, faço isso, faço aquilo. Mas como isso ainda não é verdadeiro dentro de mim, como eu ainda estou reagindo, né, a esse buraco de carência, a essa necessidade de atenção, a essa necessidade de receber, né? Então isso vai começando a pesar para mim, né? E uma hora esse balde vai explodir, esse balde ele vai transbordar e eu vou acabar desrespeitando o outro, né? Assim como eu estou me desrespeitando. Então, assim, fala um pouco sobre isso, assim, Edu, a gente trazer, assim, coisas do dia a dia. Porque, na verdade mesmo, assim, um ponto mais profundo, assim, é que eu ainda não estou dando de verdade para o outro, né? Eu ainda estou dando, querendo alguma coisa em troca, e isso eu estou me desrespeitando, estou atraindo o desrespeito do outro, que vai trazer o meu desrespeito para fora. Me Perfeito. fala um pouco sobre isso, assim, que a gente está Eu falando de falo, doação, de dar o amor, mas eu estou é, dando de verdade. é exatamente isso. A gente vive numa fantasia. Eu tenho chamado o véu do desrespeito. A gente vive numa fantasia. Eu quero ser perfeito. Eu aprendi que se eu for perfeito, eu vou ganhar o amor. É um escambo, é uma troca. Eu quero manipular, eu quero ser legal para ganhar alguma coisa em troca, como você falou. E aí eu faço aquilo, mas tem uma dívida. Eu estou cobrando, não é que não foi de graça, não foi verdadeiro. E isso, obviamente, uma hora vai estourar. E a outra pessoa vai sentir. E aí tem detalhes que mostram que, na verdade, você não está respeitando, você está querendo sair bem na foto. E eu costumo dizer que isso tudo se materializa na violência. Então, pegando um exemplo concreto. Beleza. A violência é a antítese do respeito. E a violência é muito ampla. Violência nas palavras, violência nas ações, mas também violência nos sentimentos e nos pensamentos. Violência em relação ao outro, violência em relação a você mesmo. No exemplo que você deu, você está se violentando, você está fazendo uma coisa que você não quer. É muito importante entender como a violência atinge tudo. Então, eu não quero dar, mas eu dou. Mas eu dou me violentando e o outro sente essa energia naquilo que eu estou dando, porque não é de verdade. Eu aceito uma série de coisas porque me foi imposto, porque eu fui condicionado, eu estou me violentando. Eu fico com raiva, e aí eu violento os outros. Eu entro num ciclo auto-perpetuador que vai me pondo no buraco. E cada vez eu me desrespeito mais e mais desrespeito os outros. Esse véu encobre, a gente não percebe que está totalmente tomado pela violência. A violência é muito profunda no ser humano. E a violência vem também do medo. A gente tem medo de ser a gente mesmo, a gente tem medo de ser honesto. Respeito depende de verdade, de honestidade. Honestidade com a gente, honestidade com o outro. E talvez o maior de todos os respeitos, ah, a base para que isso se manifeste em tudo, nas relações, em tudo, é você respeitar a sua essência, quem é você, o que você precisa, inclusive o seu momento. Às vezes, quantas vezes eu vi isso em mim, eu não estou nesse lugar perfeito, eu estou ali tendo que lidar com questões difíceis, eu não estou podendo eh, dar coisas que eu não tenho. Eu sei que o outro gostaria, eu sei que seria mais legal, eu sei que seria bonito, mas eu não tenho isso para dar.
Se eu não me acolho, se eu não me respeito, eu não vou sair desse lugar. E eu vou cometer mais violência. Violência gera violência. A violência contra mim vai gerar violência contra você. Isso vale na hora que eu falo sim, quando eu quero falar não para o meu companheiro ou companheira. Isso vale quando eu aceito condições tóxicas de trabalho. Isso vale quando eu não cuido do meu corpo. Quer um desrespeito maior com o que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente come, as horas que a gente dorme. E sem fantasia de perfeição. Eu vejo, eu olho para mim mesmo, às vezes eu estou me desrespeitando, mas quando eu tomo consciência disso, eu vou me respeitar, eu vou poder fazer diferente. Mas se eu não olho para isso, eu normalizo o desrespeito, que é o que a gente vive, uma normalização do desrespeito. E aí a sociedade fica desse jeito, e a gente fica desse jeito, a gente fica quebrado. Por isso, tanta necessidade de uma regeneração, de reconstruir isso. Reconstruir isso para mim, mas eu percebo que eu não vivo sozinho. Eu preciso liderar isso. Reconstruir isso para todos. A liderança exige antes a autoliderança, né? Só tendo para poder dar, como você falou. Perfeito. É, poderíamos dizer, então, que a sociedade externa, o que a gente vê no mundo, é um reflexo do que acontece dentro de nós, de cada um de nós? Pois é, com certeza. Por exemplo, você estava falando sobre diversidade. Diversidade é um tema super importante. Mas como eu vou acolher o diferente fora se eu não acolho o diferente dentro? Se eu não acolho as minhas partes diferentes? Porque tem uma coisa que é muito doida na gente, é que essa fragmentação. Eu sou vários. Até eu conseguir unificar isso. Eu preciso aceitar tudo isso. E, Se eu e não lido com aceitar, isso, e aceitar, às vezes, até que, por exemplo, às vezes, pô, seria muito bom se eu tivesse 10 reais para dar para alguém, mas eu não tenho, né? Então, seria muito bom eu ser gentil, eu ser amoroso, gentil, mas nesse momento eu não tenho como fazer essa gentileza. Eu não estou dando conta nem de mim, como que eu vou dar conta do outro, né? perfeito. E isso não significa se conformar nessa situação. Acho que tem um equívoco que as pessoas acham que aceitar é se conformar. Não, se eu não tenho 10, eu aceito que eu não tenho 10, mas aí eu vou olhar por que é que eu não tenho 10. Então eu estou na verdade, eu não tenho 10 reais para dar, só tenho 5. Mas se isso está me incomodando, por que é que eu não tenho 10? Por que que eu não estou com essa prosperidade? Aí eu vou olhar para isso. Eu vou investigar o que em mim me levou a ficar só com 5 e não com 10. Se isso é importante para mim. Esquecendo a referência externa, olhando para dentro. Tudo isso para responder a sua colocação. O externo sempre é um reflexo do interno. Sempre aquilo que acontece fora é o que acontece dentro. Se a gente está tendo esse problema todo na sociedade fora, é porque a gente está tendo todo esse problema dentro da gente. A gente está, falando um português mais claro, pirando na batatinha. A gente está com milhões de conflitos dentro. E isso é um grande desrespeito com a gente mesmo. É uma grande violência que a gente comete. Mas eu vou cometer eternamente enquanto que eu não olho. E não trago para o objetivo. Onde na minha vida eu ajo com violência contra mim? Naquilo que eu faço? Naquilo que eu penso? Naquilo que eu digo? Preciso olhar objetivamente aí para as várias áreas da vida para ver onde está essa violência, onde está esse desrespeito. Depois que eu olhei para mim, aí eu vou olhar também para fora. Onde é que eu desrespeito as pessoas? E eu vou descobrir uma conexão. Aquilo que eu faço comigo, eu faço com os outros. É muito interessante quando eu faço esse tipo de exercício. Porque, Aquilo que eu faço comigo, eu faço com os outros. ah, Uma ótima frase essa. pois é. E é legal quando você vê isso. Porque às vezes fica meio teórico, sabe? A gente. Quando você vê, você põe no papel, então com o Tiago, porque o Tiago, eu reclamo do Tiago, falo isso do Tiago. Quando eu vejo, eu tô falando a mesma coisa, uma parte minha tá falando com a outra, tá sempre se criticando, tá sempre falando, não, eu sou realmente um cocô do cavalo bandido, eu não... Você percebe nos seus pensamentos isso.
Aí você fala, olha só, a mesma coisa que está agindo aqui, está agindo fora. Assim é. Perfeito. E isso linka muito com o que a Santosha trouxe na quarta-feira, que as cidades que a gente vive, elas são reflexos dos nossos hábitos, é a junção dos hábitos coletivos que foram criando a cidade. E eu poderia até ir um pouco mais além aqui, dentro de uma percepção bem pessoal, que é o conjunto de hábitos da humanidade que criou esse mundo que temos externamente, né? Então, assim, continuamos aqui na reflexão de que a regeneração, apesar de ações externas já ajudarem, ela se inicia dentro de nós, né? E, e aí eu queria, assim, aprofundar um pouco o nosso papo, que eu vejo assim, quando a gente fala de desrespeito, a gente tem camadas e camadas, né? Então, tem uma camada que é mais grosseira, que é quando a gente se critica, ou critica o outro, ou não é gentil, ou a gente joga o outro para baixo, ou até um ato agressivo consigo próprio e com o outro. Mas existem, assim, níveis de desrespeito que são mais sutis. Eu acho que a gente poderia entrar um pouco nisso. Por exemplo, às vezes eu sinto uma intuição dentro de mim de fazer algo e eu não faço. Por exemplo, sei lá, é, eu sinto de sair de um emprego, por exemplo. Eu estou sentindo dentro de mim que eu não dá mais para ficar ali. Mas por medo, por várias questões, por receios do que as pessoas vão falar e de todas as expectativas externas e as minhas próprias expectativas, eu acabo que não saio desse emprego que eu estou sentindo já há algum tempo dentro de mim que não está sintonizado com o meu ser, né, com a minha natureza. Isso também é um desrespeito, quando eu não sigo o que eu sinto, É, um autodesrespeito, né? é a falta de autorrespeito. É impressionante como tem toda uma lógica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de lógica, estudei muito, dou aula, blá, 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 mas cada vez mais eu me rendo, assim, eu baixo minha cabeça e procuro aprender sobre intuição, porque a gente tem uma intuição que muitas vezes mostra o caminho para gente, um sentimento, você nem sabe às vezes explicar, mas você sente um incômodo em algo que você está fazendo. Vem uma ideia de falar assim, vou fazer diferente, vou sair, como você falou, vou sair do emprego, vou ler um livro. Tem coisas que não são racionais puramente. E quando eu não sigo, obviamente que eu estou desrespeitando a minha essência, porque a minha essência, eu chamo de essência, uma área, ou um ser, um aspecto meu com mais consciência, com a consciência mais avançada da realidade. E essa falta de afinação com essa parte me traz muito sofrimento, porque eu não estou caminhando para aquilo que é verdade em mim, né? O que eu tenho de melhor. A intuição é uma linguagem, é uma forma, é um canal que se abre e que essa parte fala dentro de mim. Se eu não faço isso, óbvio que eu estou me desrespeitando. Onde eu estou me desrespeitando? Estou desrespeitando a minha própria evolução. É uma coisa que a pessoa não percebe, que quando eu não sigo a minha intuição, eu não desenvolvo a minha confiança de que tem alguém em mim ou fora de mim, cada um com as suas percepções, talvez seja uma coisa só, que está me ajudando a escolher melhor, a viver melhor, né? Jung fala das sincronicidades, que eu gosto muito, né? A sincronicidade é show de bola, te facilita saber que você está indo para o caminho certo, é o flow. Se eu não ouço isso, se eu não tenho calma, se eu não tenho espaço dentro de mim para perceber isso e agir, eu estou violentando esse meu desenvolvimento. E
vai me gerar sofrimento. Porque eu não vou chegar onde eu posso chegar, eu não vou ter a tranquilidade que eu posso ter. E principalmente, eu sinto que um outro jeito de falar tudo isso, eu não vou chegar na autoconfiança. O respeito te leva para a autoconfiança. Você sente que você merece e recebe toda a ajuda para você ter uma vida boa, independente da área, do que quer que seja. Os sinais vêm, mas se você não presta atenção nos sinais, você desrespeita, você vai sofrer. Você está agindo contra você. No fundo, a gente está falando que respeito é a favor. Se você joga contra, você está desrespeitando. Perfeito. Eu acho que eu queria até aprofundar um pouco mais, assim, para a gente encerrar essa semana das lideranças regenerativas com conteúdo, né, para reverberar, para a gente poder se estudar, refletir. Queria trazer aqui, contar uma pequena história, assim, para chegar numa pergunta que eu quero te fazer, que é assim, quando a gente nasce dentro de uma família, a gente vem vazio, né? Você vê aquele nenezinho vazio, e aí esse nenezinho tá aberto, confia, ele ama, tá aberto, né? Aberto, igual uma esponja mesmo, recebendo todo o ambiente. Só que daí a gente nasce dentro de uma família que oferece um certo tipo de educação. A gente nasce dentro de uma cultura, dependendo do país, da região do planeta que a gente nasceu, que são diferentes culturas. E vamos supor, né, que esse menino, essa menina, esse nenenzinho, ele vai crescendo assim e a natureza dele assim é ser mais espiritado, gosta de subir nas prateleiras, de fazer bagunça, de rolar na lama, de se sujar, de ter contato com a natureza. E aí essa família que recebeu esse nenê é uma família às vezes assim mais que gosta da coisa mais certinha, que tem que ser bonzinho, que tem que ser quietinho, fazer as coisas tudo certinho. E aí essa criança ela vai crescendo e ela vai percebendo que se ela é boazinha e fazer tudo certinho, ela recebe elogios, né? Recebe amor, atenção, importância. E se ela é do jeito que ela é mesmo, assim, se a criança é do jeito que ela é mesmo, evitada, rola na lama, às vezes recebe castigo, repressão, sem falar em outros, né, impactos mais duros. E aí chega um momento assim que essa criança ela fala, porque para a criança é muito importante receber esse amor, receber essa atenção, né? E aí chega um momento que a criança fala assim: então tá bom, se é assim que vocês querem que eu seja, assim serei. E ela cinge com a natureza dela, né? E aí essa criança vai crescendo, esquece de quem ela era e vai se acreditando que é essa falsa identidade, acreditando que é bonzinho mesmo, que é certinho. Só que lá dentro dela tem aquele espevitado que está assim, doido para se expressar, para voltar a ser quem é. E aí ela vai, só que essa pessoa esquece e ela vai construindo toda uma vida em torno, né, dessa falsa identidade, desse bonzinho. Às vezes um emprego, um casamento, amigos, uma faculdade que fez, tudo. Vai construindo toda uma vida em torno de algo que não é verdadeiro, né? E aqui dentro do trabalho, né, porque essa Semana da Liderança Regenerativa é um evento assim de introdução e de lançamento da pós-graduação em Cultura de Propósito e Negócios Regenerativos. O slogan da pós-graduação é o retorno para a sua natureza, a sua naturalidade. Aí que vem a pergunta, né? Se eu estou vivendo com base numa falsa identidade, construir toda uma vida em torno disso, o maior ato de respeito não seria retornar para aquilo que você é e manifestar o seu propósito de vida? É, sem dúvida. Maior respeito que uma pessoa pode ter na vida é ela
voltar para quem ela é ser quem ela é. Isso é bonito de falar, mas dá um trabalho. Porque como você contou nessa história, que é a história de todos nós, você constrói muita coisa e constrói essas coisas todas sofrendo bastante, porque como toda vez que você não pode manifestar quem você é, isso traz muitos sentimentos negativos e você reprime esses sentimentos. Então você criou uma coisa por fora, tem um monte de sentimentos negativos e tem você aqui real aqui. Atravessar, abrir mão de tudo que você criou fora e atravessar esses sentimentos negativos não é uma coisa simples. Mas esse é o caminho do respeito e do autorrespeito. Eu chamo isso caminho do autorrespeito. É um caminho mesmo, você vai ter que cavucar, você vai ter que checar o que é real, o que não é real. Real a partir dessa sua essência, que vai se revelando, não é uma coisa cognitiva só, você é um especialista nisso, você ajuda tantas pessoas, já me ajudou nisso, já pude beber dessa fonte. É um processo. E esse processo, é você se engajar nesse processo, uma atitude efetiva de respeito, de autorrespeito, para chegar no maior respeito de todos, que é eu ser quem eu sou. Espontaneidade, que é onde está o meu poder. Esse é o poder do respeito. Você resumiu o grande poder, porque quando eu estou no meu lugar mesmo, quando eu faço essa escolha consciente, essa travessia, e chego, eu vou chegando aos poucos, e aí eu tenho um vislumbre. Quando eu sinto que eu estou nesse lugar, eu sinto esse poder. Que poder é esse? É um contentamento, é paz, é alegria, é felicidade, é prosperidade. A minha mente acalma. Eu me relaciono bem. Eu não quero ocupar o lugar do outro, eu estou no meu lugar. Eu não quero ser você, eu não quero ser ninguém. Estou muito feliz comigo. Olha que delícia. Imagina você não pensar em nenhum segundo que você quer ser alguma outra coisa que senão você. Não tem nenhum lugar para ir, a não ser ficar onde você está, ocupar o seu lugar. Que gostoso, que paz, que alegria, que harmonia que se chega. Esse é o grande respeito e é a jornada. Eu entendo, e aí, falando da minha experiência, eu entendo que essa é a jornada do ser humano, a jornada encarnativa, se é que existe essa palavra, né? A encarnação que a gente faz, a gente nasce para isso, para se revelar enquanto quem eu sou, para eu poder me manifestar plenamente. É lindo isso, mas isso exige força de vontade, exige um compromisso comigo, sério. Significa abrir mão e dói. Nossa, quantas vezes doeu em mim abrir mão de ideia, de coisa que você tinha certeza, você passou a vida inteira ou se olhando de uma forma e de repente você fala, né, isso não sou eu. E até você abrir mão, deixar aí, tem um tempo, não é igual para todo mundo, mas tem um ato deliberado, consciente de busca. Por isso é um ato de respeito. É o respeito em ação, né? Nesse caso, o autorrespeito. E se eu estou aqui, eu só vou ter coisas boas para te dar. Não vou ter inveja, não vou ter reclamação, vou te dar o meu melhor. Tudo que eu fizer, eu vou estar inteiro. Isso vai gerar muito respeito para tudo e para todos. É essa regeneração que a gente precisa nessa sociedade. Até porque o que você faz me impacta. Então, se eu consigo fazer essa transformação, eu vou gerando ondas de transformação. Ótimo. É uma jornada, né, Edu? Sinto que é uma. Poderíamos dizer que precisamos morrer e nascer de novo, né? Praticamente. E você imagina isso dentro de um cenário coletivo.
dá para entender porque o mundo está balançando, né? Porque precisamos realmente, uma parte nossa precisa morrer, né? Uma Sim. parte que tem conceitos, ideias, crenças, concepções errôneas a respeito da vida, do que é a vida. A gente realmente precisa se estudar para poder compreender, para poder soltar e abrir espaço novamente para essa naturalidade, que a naturalidade ela respeita naturalmente, né? E aí eu acho que respeito atrai respeito, coisa boa traz coisa boa. É disso que estamos falando nessa semana, né? Eu acho que em algum momento vamos precisar renascer, né? É, é, é isso. Você está falando, e aí a palavra que me veio na minha mente, na hora que você está falando, foi: eu preciso desconstruir o desrespeito, que é a mesma coisa que dizer que eu preciso desconstruir toda e qualquer violência. Se você for ver todas as crises que acontecem, coletivamente ou individualmente, você vai encontrar violência por trás delas. Então, eu preciso desconstruir isso. Isso precisa morrer, a violência precisa morrer. Mas largar, para a violência morrer, eu preciso largá-la. E para eu largar, eu preciso entender por que que eu estou segurando. Porque é um ato de vontade, mas eu não percebo que é um ato de vontade. Isso, às vezes, eu consigo fazer um pouco mais fácil, às vezes eu preciso de muito sofrimento. Eu estou, assim, impressionado como há o apego no sofrimento, né? A gente está vendo quanta guerra, quanta destrutividade, pega a mudança climática. Você precisa chegar no pico, agudizar o sofrimento num nível absurdo para abrir mão de sofrimento e começar a se respeitar. Se você consegue fazer uma jornada regenerativa com mais tranquilidade, melhor, né? A vida fica mais gostosa. Você consegue tomar essa decisão sem esperar apanhar muito da vida, que na verdade não é a vida que está te batendo, né? A gente toma muito cuidado para não interpretar equivocadamente essas palavras, né? Na verdade, suas escolhas que te levaram a apanhar tanto. Você que se bate, né? Mas é difícil fazer esse nexo causal. Mas que bom, eu vejo que você está oferecendo aí uma jornada para facilitar isso, para que seja mais gostoso fazer essa jornada, né? Deixar morrer o que tem que morrer e deixar nascer aquilo que já tem, né? Já existe, mas poder nascer dentro, Brotar, né? brotar, né? É um papo mais Ótimo. profundo mesmo, né? Não é um papo É, fica sem até, mas será isso? É só olhar para a vida. Ah, as pessoas que conseguem fazer essa jornada, elas transformam mesmo os seus sentimentos, elas chegam num lugar de paz, que é algo que todo mundo quer, né? Um conforto, alegria, harmonia. Mas para isso, coisas ótimo. que não estão ligadas a isso precisam morrer mesmo. Perfeito, Edu. Fala um pouco do seu livro. Assim, acabou de lançar, fresquinho, O Poder do Respeito e Suas Sete Leis Fundamentais. Tive a Eu falo, oportunidade de ler algumas páginas já. Muito bom. Mas fala um pouco como você está sentindo a respeito dele. esse livro eu conto o meu estudo a fundo do respeito, olhando para a minha falta de respeito. Eu, ele começou quando eu terminei um relacionamento e eu terminei esse relacionamento porque eu me sentia desrespeitado. E quando eu fui estudar, eu vi que o desrespeito ele não é unidirecional, ele é em mão dupla. Eu também desrespeitava bastante, mas eu não tinha essa consciência. Fui olhando, como você disse, camadas e camadas. E a partir disso eu decidi olhar quais são as causas do desrespeito. Cheguei nesse desrespeito estrutural e o que que eu posso fazer? Quais são os ingredientes para poder trabalhar o respeito, para fazer com que o respeito possa emergir, possa brotar? Eu cheguei em 7 leis fundamentais que ajudam a criar esse campo para que o respeito possa existir. A primeira delas, essas leis, é a lei da intencionalidade positiva e da não violência, que por si só envolve tanta coisa, mas é tanta coisa.
São tantas as violências que eu preciso olhar para abrir mão, para poder transformar. Esse livro, óbvio, eu sou suspeito, eu procurei trazer também ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho lá um mapa do respeito e o mapa do autorrespeito. Dividi a vida em 26 áreas, para a pessoa olhar como é que está a vida dela nessas 26 áreas, quanto que ela se respeita, quanto que ela não se respeita. Levo também o respeito para a relação com o outro, levo, tem um mapa específico do respeito dentro da empresa. O livro eu procuro trazer bastante questões de autoconhecimento, abordo algumas áreas específicas, sexualidade, trabalho com questões ligadas à paternidade, né? O masculino, o feminino, trabalho questão ligada ao respeito à saúde. E aí depois eu vou para áreas onde às vezes o respeito está um pouco ausente, vou para o mundo jurídico, eu vou para o uso da inteligência artificial, eu vou para a ISG, eu vou para a empresa, eu vou para a liderança. Então, no livro, eu acabo abordando tanto uma parte mais conceitual e de entendimento, de ferramentas gerais sobre respeito, quanto em algumas áreas específicas. Eu sinto que isso ajuda a entender o que está acontecendo ali. E se eu entendo o que está acontecendo, eu começo a criar força para desconstruir aquilo que está acontecendo e que gera desrespeito. Porque a grande dificuldade é você ter clareza. Se você tem clareza e se mantém consciente, a clareza permanece, você tem aí uma oportunidade de transformar. Então, o livro é sobre isso. Ele foi uma dedicação grande aí, foram 3 anos estudando em mim e tentando traduzir isso num texto que pudesse dar um norte, pudesse ajudar as pessoas a refletirem e encontrarem um caminho para se respeitar mais. Ótimo, muito bom. Acho que todos nós estamos precisando dessa leitura, né? E como que a gente faz se a gente quiser comprar o livro? Onde a gente encontra? Olha, tem alguns caminhos. Tem um caminho da Amazon, está lá na Amazon. Tem um caminho no meu site, né? Se edufará.com.br/, o poder do respeito, você consegue comprar pelo site, né? Então, tem algumas Ótimo. livrarias também, né? Mas hoje em dia, ó, online é mais fácil, então tem aqui 2 alternativas para quem quiser comprar o livro. Ótimo, Edu. Obrigado, meu querido. Sinto que falamos muitas coisas. Eu acho que esses encontros, a gente está fazendo encontros mais curtos mesmo, mas para trazer reflexões, né? Aqui a gente não está querendo resolver nada, não estamos querendo mudar nada. Nós só estamos trazendo conteúdo e conhecimento para que isso possa gerar reflexões dentro de nós, né? Começamos a semana com a Juliana Faber falando de cultura regenerativa. Seguimos na terça com o Fábio Toreta falando de marketing e comunicação na era regenerativa. Tivemos a Santosha na quarta-feira falando das novas cidades, falando dos hábitos, da importância dos hábitos. Ontem tivemos um papo muito profundo com a Amanda Kini falando das diversidades e da diversidade e inclusão, não só diversidade, porque ela existe, mas eu preciso incluir. E, né, muito E importante. terminamos hoje, assim, com você, falando de respeito, que eu acho que do retorno para a nossa natureza, da nossa essência, que é o maior ato de respeito que podemos ter por nós e pelos outros também, porque se conseguimos ter esse ato conosco, naturalmente iremos respeitar as outras pessoas, né? E então, assim, só gratidão pela sua presença, pela presença de todos os professores. Então, o Edu é um dos professores também da pós-graduação que estamos lançando. Vai dar aula, não só falando de respeito, né? Vai ter a aula ali da parte do respeito, mas vai ter também aula de mindfulness, vai ensinar a gente a prática do silêncio, a meditação, atenção plena, presença, e mais todo esse conteúdo aqui de respeito.
né? Muito obrigado, meu amigo. Eu não tenho palavras para agradecer você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco, né? Então, quiser dizer algumas palavras para finalizar. Eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa iniciativa de vocês, porque eu sinto que vocês estão respeitando o dom de vocês, a essência de vocês. E olha como o respeito emana coisas boas, porque você abre oportunidade para a gente refletir. Eu mesmo, quando eu estou falando sobre isso, eu estou me ouvindo, estou no meu caminho, né? Estou na minha jornada. E cada vez, às vezes parece que eu já sei aquilo, mas cada vez que eu vou refletindo, eu vou encontrando um pouco mais de clareza. É um processo, é uma jornada. Esse seu movimento ajuda as pessoas. Então, que bom que tem gente como você fazendo um movimento desse. E agradeço por poder me incluir nisso, porque eu também posso me respeitar, respeitar a minha essência. E é assim que a gente vai regenerando esse mundo, onde cada um contribui com a sua essência. Fica muito mais gostoso, muito mais bonito. Então, muito obrigado por essa beleza que você trouxe. Ótimo. E aí, queria deixar uma mensagem aqui, final, que é o que me, que eu, como eu saio desse talk aqui, dessa conversa, o maior ato de autorrespeito que você pode fazer por você é ser você. E manifestar o que você é na forma da sua contribuição positiva para a sociedade, né? Então, lembre-se disso. Se você ainda está resistindo a fazer o que você precisa fazer, você ainda está se desrespeitando. Correto, Edu? Perfeito, não podia ser melhor. E aí vale uma última coisa. Por que é que eu não me respeito? Por que é que eu ainda escolho não me respeitar? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não tomo, não uso o maior poder que o ser humano tem, que é a força de vontade, o livre-arbítrio, para me respeitar agora. É isso. Fica aí a pergunta para a gente também colocar amanhã lá no grupo de WhatsApp. Aqui a gente tivemos muitos inscritos, né, nessa semana. Algumas pessoas conseguem vir ao vivo, outras assistem as gravações. Então, e a gente sempre envia umas reflexões no outro dia, então vamos enviar essa reflexão. Por que que eu ainda estou me desrespeitando, né? Isso é uma boa pergunta. Ok, gente. Gratidão a todas, todos que participaram aqui dessa semana, dessa maratona. Sexta-feira tem um povo aqui animado em se autoconhecer, muito bom. Então, assim, lembrando que essa semana das lideranças regenerativas faz parte do lançamento da nossa pós-graduação em Cultura de Propósito e Negócios Regenerativos e estamos aqui finalizando essa semana e gostaria de deixar aqui uma sugestão, né? Que é uma sugestão de que se você sente no seu coração de estar conosco nessa pós-graduação, que você possa se respeitar, né? E se matricular. Hum. Porque se você está sentindo mesmo, é porque o seu ser está querendo estar junto conosco nessa jornada de 2 anos que estamos oferecendo. Ok, gente? Eu acho que é isso. Todos são bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui te esperando de coração aberto. Fizemos isso para você poder, sim, respeitar a vontade do seu coração, né? E voltar a ser quem você é de verdade. Ok? Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje?
Ok. Gratidão, gente. Um beijo a todos. Muito obrigado. Até breve.